A gente vai estar aqui discutindo algumas coisas que são muito importantes dentro da astrologia para a gente ter um entendimento, já que o nosso tarô alquímico ele é conectado aos arquétipos astrológicos. Eu acho que isso é uma coisa super importante, fazer essa conexão de uma maneira correta, até porque se você entrar no Google e você for fazer uma pesquisa, o tarô que eu considero que seja o real tarô é o tarô de Marseille. Se você for pegar as 22 cartas do tarô de Marseille e tentar conectar aos arquétipos astrológicos, não dá muito certo. É uma conta que não fecha, é difícil, e foi num primeiro momento, quando eu comecei a desenvolver esse tema, eu entendi muito bem o que eram as cartas, os símbolos, e a relação que essas cartas tinham com os símbolos também e os arquétipos astrológicos. Fica mais fácil para um alquimista ele entender, porque o alquimista ele trabalha dentro de um laboratório e ele conhece os postulados da alquimia. E como eu acredito piamente que tarô ele é uma criação de Nicolas Flamel, então, conhecendo os postulados de Nicolas Flamel, eu fui fazendo essa comparação e cheguei a uma conclusão que, no primeiro momento, até foi muito óbvia. Uma coisa muito interessante no jogo de cartas é que, aqui nas cartas do tarô, estão os arquétipos. O arquétipo ele é uma figura que ele representa uma coisa no mundo todo. Qualquer lugar do mundo que você for, o arquétipo está lá. Por exemplo, dinheiro. Qualquer lugar do mundo que você for, as posses, o dinheiro, o comércio, é uma coisa só. Sair daqui para o Japão, até lá para uma aldeia indígena hoje, ele já sabe o que é dinheiro e sabe o que é comércio, já sabe a importância do ganhar, do querer ganhar, do conquistar, do comprar coisas para ele. E isso é interessante, porque isso é um arquétipo universal, essa coisa da competição, essa coisa de querer ser rico, essa coisa de querer ter o suficiente, o bastante, para que você consiga viver bem, para que você consiga fazer tudo aquilo que você quer da sua vida e por aí vai. Trabalho, quando você fala de trabalho, qualquer lugar do mundo, hoje principalmente, o mundo inteiro se conecta buscando o quê? Trabalho. Você, quando morre, você leva essa experiência com você. Só que essa experiência, para você, como diz na alquimia, morrer direito, para você estar do outro lado da vida, você precisa resolver esse arquétipo, diluir ele dentro de você, transformando ele em energia pura. Então, o arquétipo do casamento, que em qualquer lugar do mundo, você sabe o que é um casamento, você sabe o que é um relacionamento, você sabe o que é uma associação. É um arquétipo isso, o arquétipo do casamento, que pode ser com o seu sócio. Você está casando com o sócio, uma empresa, você é dono da metade, ele é dono da metade. Isso é um casamento. Você está vivendo a sua missão, o seu propósito. Qualquer lugar do mundo que você for, você perguntar lá, numa cultura que não sabe nem quem você é, você encontrar lá um tradutor para falar com uma pessoa, se você perguntar assim, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Ele vai entender. Como, por exemplo, você tem um animal, qual é o propósito desse animal? É sobreviver. Qual é o propósito desse animal? É perpetuar a espécie. Então eles lutam por isso. A gente luta pelo arquétipo. Quando você, em qualquer lugar do mundo, falar sobre a guerra, por exemplo, sobre as lutas, a pessoa vai entender o que você está falando. É tanto que muitas vezes a gente está num outro país, a gente está fazendo um trabalho, a gente pergunta sobre um arquétipo, é muito mais fácil a pessoa entender o que você está falando, mesmo que você não fale a língua dela. Eu queria falar com vocês sobre os 12 arquétipos mais importantes, que são os arquétipos astrológicos. Quero mostrar aqui o retrato do céu, é o retrato aqui do universo, do sistema solar. Quando o espírito ele vem em direção a nós, ele aponta para o sol. Nós vamos em direção a esse sol. Somos energia pura, onde todos os nossos arquétipos eles são uma coisa só. E aí o que é que precisa? Eles precisam ser separados. A gente precisa mostrar eles de uma maneira separada. Então, o Áries, o Touro, o Gêmeos, o Câncer, Leão, Virgem. Então, vai aparecer, no momento que você entrar
nesse túnel que é o cinturão zodiacal, você vai começar a se separar, e essa separação é dada pela força dos arquétipos, porque os arquétipos eles são forças que são muito bem traduzidas pelos signos do zodíaco, e é assim, quando a gente penetra nesse túnel, a força desses arquétipos, muito bem traduzida por cada signo no zodíaco, eles vão separando então a energia dentro da gente. Olhando aqui, ó, vocês podem ver nesse mapa do céu, quando o espírito penetra nesse túnel, ele vai começando a tirar de dentro dessa energia que era um todo, ele começa a tirar arquétipo por arquétipo, organiza esse arquétipo e coloca lá num canto da gente. Então hoje você está me vendo, é como se eu fosse isso aí atrás também, ó. Então esse primeiro arquétipo que apareceu é o arquétipo de Áries. Ele é um arquétipo que tem a ver com as nossas lutas. Ele tem a ver com as guerras que você travou ao longo de todas as suas vidas. Depois, a gente começa a mostrar um segundo arquétipo. E esse segundo arquétipo é o arquétipo de Libra, o arquétipo das associações. Então, o que é que vai acontecer comigo aqui? Eu vou, no momento que a energia pura estiver se separando dentro de mim e se organizando, tudo que tem relação ao longo de todas as minhas vidas com as associações, eu vou colocar num canto. Então, quando eu chego aí na sua frente, eu estou rodeado por esses arquétipos. Eu organizei esses arquétipos na queda. O espírito, quando ele foi caindo, ele foi se organizando. Então, os primeiros 4 arquétipos que se organizam são esses que você está vendo aí. O arquétipo de Áries, de Libra, lá em cima, de Capricórnio, e o arquétipo lá embaixo de Câncer. Você já tem separado de você os arquétipos do guerreiro, dos relacionamentos, da sua missão, do seu propósito e da família. Mas aí, nesse nível arquetípico, a informação ela é gigante, porque é uma informação que tem a ver com todas as suas vidas, as suas experiências. Isso é coletivo, todo mundo passa por isso, então todo mundo tem isso dentro. O japonês é um samurai, na África é um guerreiro, na América é um soldado, mas é tudo guerreiro, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo arquétipo. Mas como é que se traduz? De acordo com a sua política, com a sua cultura, de acordo com o seu país. E por aí vai. Então, os arquétipos, eles vão se montando à medida que você vai mergulhando nesse túnel. Então, aí você vê esse arquétipo de touro, essa bolinha amarelinha, que é aquela informação onde você reúne toda a sua experiência que tem relação com dinheiro, tem relação com suas conquistas, que tem relação com o mundo da materialidade. Então, na realidade, esses arquétipos todo mundo carrega, porque é o que me acredita que todo mundo passe por esse túnel para chegar aqui. Esses 12 arquétipos praticamente governam a nossa humanidade, praticamente a nossa vida. Então, eu vou fazer um desafio para vocês agora, né? Você vê os arquétipos universais. São 12, né? A começar pelo arquétipo de Áries, que é o arquétipo do guerreiro. O segundo arquétipo, se você descer aí depois do guerreiro para essa, é o arquétipo de touro, do dinheiro. Depois aí tem uma bolinha laranja com 2 pessoas, uma olhando para a outra, é o arquétipo da inteligência de Gêmeos. Então aí estão todos os livros que você leu, todo o seu conhecimento. Depois você tem aí o arquétipo de Câncer, que é o arquétipo da família. Todas as famílias que você viveu ao longo de todas as suas vidas e as suas experiências pessoais com cada parente desse. Aí você tem a próxima, que é um leão, que é onde está a tua personalidade, onde está essa coisa do amor próprio. Depois você tem aí uma outra bolinha amarelinha, que é a Virgem, que representa o trabalho, a casa do trabalho, da organização, do método, da disciplina. Depois você tem aí verde, um cara aí segurando uma balança. É Libra. A essência dela é o relacionamento. Depois você tem um azul, que é
o Escorpião, onde acontece a capacidade de você se transformar. E depois você tem Sagitário, que são os seus ideais. Depois você tem Capricórnio, que é a sua missão. E depois você tem Aquário, que são as possibilidades, ainda como uma janela aberta para o céu. E você tem Peixes, onde mora o arquétipo da espiritualidade. Esses 12 arquétipos, todo mundo tem. E eu vou fazer um desafio para você que está me assistindo aqui agora. Me fala uma coisa que é diferente de algum arquétipo astrológico. Os arquétipos astrológicos são o guerreiro, o dinheiro, a comunicação, a família, o ego, a personalidade, o trabalho, o casamento, os relacionamentos, a transformação, os ideais, a missão, as possibilidades e a espiritualidade. Fala para mim uma coisa que é diferente disso. Existe? Não existe. Então, uma coisa muito interessante que a gente observa, quando a gente vê os arquétipos, né? E a gente vai no processo encarnatório, e depois a gente faz um mapa astrológico, eu estou vendo o oráculo. Então, se vocês olharem o oráculo do tarô e o posicionamento de cada carta dessa aqui, tem uma relação com cada signo. Então, eu consegui colocar as cartas, as 22, nos 12 signos. Então, tem um arquétipo que ela não se encaixa no oráculo, que é a carta que não tem número, o Phlogiston. Então, ela não está dentro do oráculo. Ela está fora do oráculo. O Phlogiston. Ela está no centro. Que arquétipo é esse? É o arquétipo que representa o espírito humano. Quando ele aparece, a gente não joga no oráculo. O oráculo é esse aí que vocês estão vendo aqui atrás. Mas quando essa carta aparece, ela é colocada no centro. E é muito interessante, porque no jogo, ela nos chama a atenção imediata para a discussão em relação ao nosso cliente sobre o espírito, o aprofundamento. Já investe num jogo muito mais espiritual. A pessoa não vê as cartas. Então, quando a gente vai fazer a leitura, que a gente conversa, a pessoa ela vai tirando as cartas, ela vai mostrando para a gente os símbolos. E aí, muitas vezes, a pessoa não precisa nem falar o assunto, que às vezes a pessoa diz, eu vou trazer um assunto de trabalho, eu vou trazer um assunto de família. Ela nem precisa, porque ela vai tirar exatamente a carta da família. Ela vai tirar a carta que representa o arquétipo da família. Ou ela vai falar de trabalho, ela apresenta a carta que representa o arquétipo do trabalho. E muitas vezes uma coisa muito interessante, né? A pessoa vem falar de relacionamento, por exemplo, né? Eu queria falar sobre relacionamento. Eu digo, não, eu vou colocar tarô aqui na mesa, estendo o oráculo, como vocês estão vendo o oráculo aí, puxo uma carta aí. Carta número 2. A carta número 2 é a carta da rainha. A rainha não tem a ver com relacionamento. A rainha tem a ver com um arquétipo, que é o arquétipo das possibilidades. É um arquétipo que fala do poder pessoal. Quando a gente começa a falar de relacionamento, a pessoa diz, por exemplo, que ela não consegue se impor. Então ela está pensando uma coisa, mas o espírito está encaminhando essa coisa por um outro caminho. O tarô encaminha, o que é que o espírito faz em relação a esse encaminhamento? Ele dá um norte. Muitas vezes a pessoa está confusa, ela não tem condições de decisão. Então o espírito chama a atenção dela para um outro lugar, dizendo assim, eu acho que dentro do relacionamento, quem tem que mandar é você, por exemplo. Eu acho que num relacionamento você tem que se impor como uma rainha. Eu acho que num relacionamento você tem que se abrir para o mundo das possibilidades, porque essa carta representa Aquário, que é o signo das possibilidades. Eu acho que você precisa abrir a tua visão para outras possibilidades também no relacionamento. Os arquétipos todo mundo tem, mas não necessariamente eles estão organizados, não é? E muitas vezes as pessoas carregam os arquétipos muito confusos. Os arquétipos, eles estão perdidos, eles estão completamente fragmentados. Os arquétipos, eles estão no caos. E quando você consulta um oráculo,
O teu espírito tem condições de direcionar o caos, seguir e dar um caminho, porque você, continuando este caminho, você tem uma condição de você ficar muito mais em paz com você. Isso é fundamental para que realmente você possa viver melhor. E o tarô é uma ferramenta que pode te ajudar muito nessa jornada, porque você imagina quando você está vivendo uma experiência no trabalho que você não tem condições de pensar, de refletir, de raciocinar. Você pode, nas cartas, conversar com quem? Com os arquétipos, né? Você acha que o arquétipo ele está na carta? Não. Ele está o quê? No ato de você ter tirado a carta. É aí que está o arquétipo. É uma coisa muito legal e super importante, porque a gente consegue ter respostas para o nosso dia a dia.